Fala pessoal, eu estou fazendo esse vídeo aqui, mas eu confesso que não é das coisas mais agradáveis, né? Muitas vezes nós pretendemos tratar das coisas internamente, no entanto, né, o meu nome acabou sendo veiculado pela deputada Ana Campanholo numa entrevista que ela deu no Pânico, e ela falou de uma conversa privada que nós tivemos. Então me sinto na obrigação de vir aqui prestar alguns esclarecimentos, colocar alguns pingos nos is em tudo isso que está acontecendo em Santa Catarina. Primeiro eu convido você a uma reflexão, né? Por que você acha que o Bolsonaro estimula e apoia os seus filhos a entrarem na política? É justamente por conta desse tipo de situação. Pessoas que nós acreditávamos que estariam dentro de um projeto, seguindo a liderança nacional maior do movimento, às vezes querem ignorar isso. Então, o primeiro ponto que eu trago é de um vídeo do próprio Bolsonaro dizendo quem ele apoia, a vaga que ele, das duas, não uma só não, tem duas, uma só, o presidente disse, né, que colocaria ali um indicado seu, sendo o Carlos Bolsonaro. Tenho certeza, eu vou fazer uns 120 deputados federais na próxima. O PL faz pelo menos 20 senadores pelo Brasil. Santa Catarina, eu botei o nome lá, meu filho, Carlos Bolsonaro. O cara que trabalha igual um burro de carga há anos comigo. Responsável por eleger senadores, deputados federais, estaduais pelo Brasil todo. Pai, eu sendo senador, onde seria? Santa Catarina. Já tem uma pesquisa aí, o Instituto mostrou para mim, mas não permitiu mostrar que é o nome do Instituto, que está na frente. É uma pesquisa agora num blog de esquerda que deu 80% que vota nele. Então não há como ignorar. Se você segue a diretriz do presidente Bolsonaro, se você é grato, se você é leal, em Santa Catarina, né, você que veste a camisa do partido do presidente, você tem que apoiar o Carlos Bolsonaro. Ah, é melhor, é pior, não sei o quê. Calma, vou mostrar aqui um pouquinho da meritocracia, né, muitas das vezes esquecida, tal qual esse posicionamento do presidente, porque não tem como a pessoa chegar a público agora e se dizer que, não sei, o presidente disse ou não disse, está incomunicável. Isso aqui, esse vídeo, né, de julho de 2025, ele ainda não estava em prisão domiciliar. Ele tinha ainda alguma liberdade. E aí eu puxo para o ponto seguinte aqui, porque a deputada Campanholo, acabei de ver aqui, soltou no Stories uma crítica a mim, citando o meu nome, né, educada, mas merece ser rebatida, porque o Stories ele não permite resposta. Quando você coloca no Stories, você fala para a sua bolha, e como o outro lado não tem como colocar a versão dele, as pessoas que lerem aquilo no seu Stories vão acabar, né, achando que é o argumento final, e não é bem assim. Por isso eu vou ter que trazer aqui, né, de maneira educada, o Stories da deputada Ana Campanholo, e ela colocou, na verdade é esse daqui, e ela colocou lá, né, Bolsonaro SP, sou eu. Se não me segue, segue lá no Instagram. Entendo o seu sentimento. Sei que espera a obediência em todas as propostas da família. Bem, primeiro que não é da família, né? É do projeto político do líder maior da direita, que é o Jair Bolsonaro. Não é um privilégio da família, né? Isso, inclusive, isso daí é outra coisa que a gente tem que bater em cima. Muita gente acha que entrar na vida pública é um privilégio. Se fosse tão assim, vamos imaginar aqui comigo. Você acha que o Carlos Bolsonaro não poderia ter assumido um cargo ou ter sido secretário de comunicação do presidente Jair Bolsonaro? Por que ele não fez? O Carlos Bolsonaro, em 2018, inclusive, não saiu candidato a deputado federal. Nessa oportunidade, Bolsonaro estava explodido no país inteiro, estava bombando. Eu fui o deputado federal mais votado da história do Brasil em São Paulo. Carlos Bolsonaro teria sido eleito facilmente deputado federal. Mas se ele fizesse isso, ele teria que parar tudo para fazer a campanha no Rio de Janeiro. Ele abriu mão disso para ter tempo, seguindo sendo vereador, ajudando a eleger deputados federais, senadores, presidentes, mas ele preferiu não se candidatar porque entendeu que era mais importante rodar o país com Jair Bolsonaro. E deu muito certo. Tanto é que, nas entrevistas coletivas do presidente Bolsonaro, logo após a sua eleição, ele só cita um nome. Ele só se agradece a uma pessoa. Não é o Eduardo, não é o Flávio, não é o Jair, é o Carlos Bolsonaro. Porque entendeu a importância e o sacrifício do Carlos, que é vereador desde 17 anos, iniciando no ano de 2000 a sua primeira eleição. Então, por aí, você já começa a enxergar que não é colocar a família numa boa. Se fosse para colocar numa boa, tinham várias outras oportunidades. Eu lembro porque eu sofri isso
né, quando da minha indicação para ser embaixador nos Estados Unidos. Hoje em dia, muita gente mudou de opinião. Bom, consegue entender o valor do trabalho internacional, os mecanismos de pressão que vêm de fora, reconhecem que eu tenho um bom relacionamento com várias lideranças internacionais, conseguimos apertar alguns botões, inclusive da Lei Magnitsky. E quando eu fui candidato a embaixador nos Estados Unidos, a gente fez o chamado beijamão, né? Uma parte do Senado bati na porta de alguns senadores, dentre eles do Esperidião a mim, que não declarou apoio ao meu nome. Naquela oportunidade, não disse nem que sim, nem que não. Na verdade, ele me perguntou o nome de uma pessoa, né, de importância histórica, se não me engano, até um francês, e me deu uma aula ali sobre aquela pessoa. E depois eu saí da sala dele. E aí eu pergunto para vocês: que grupo político que é o nosso que não vai apoiar gente da nossa confiança? Quem é a pessoa que o Bolsonaro mais pode confiar? Carlos Bolsonaro já se mostrou um guerreiro, nas palavras do presidente, né? Trabalha igual um burro, carrega todo mundo nas costas. Ele criou a minha rede social. Ele que colocou a gente lá para cima de maneira orgânica, quando tudo ainda era mato. E foi com prestígio que eu consegui, me beneficiando desse trabalho do Carlos, eu apoiei também a Campanholo, que me causa estranheza, porque ela, na primeira eleição dela, sofreu aquilo que Carlos está sofrendo agora. Porque ela se mudou do oeste catarinense para a região de Joinville. E os políticos de Joinville queriam tirar ela do caminho. Por quê? Porque eles tinham outros candidatos de sua preferência. Ana Campanholo pediu e eu garanti a legenda do PSL para ela. Eu sei que ela é grata com relação a isso, ela já falou isso publicamente. Mas a gratidão, ela não se resume apenas a você expressar vocalmente isso daí. Ela vem com condutas também. E é na hora da sensibilidade, do aperto, é que você realmente pode ver em quem você pode confiar. Bolsonaro está no seu momento mais sensível, né? Está preso, condenado, injustamente, por um golpe fantasioso, numa clara perseguição, da mesma pessoa que persegue a mim. Será que eleger o Carlos Bolsonaro é blindar o Carlos Bolsonaro? Porque se a eleição for blindagem, eu sou deputado federal, deveria estar blindado. E aí, será que eu estou blindado? Ou será que o Bolsonaro está pensando num projeto maior de país? Reconhecendo a importância da eleição para o Senado, enviando para Santa Catarina o melhor dos seus combatentes. A pessoa que mais conhece Bolsonaro, que está há mais tempo com Bolsonaro do que qualquer outra pessoa dentro da arena política. Então, você vê que a confiança, a experiência, isso qualifica de sobra. E ninguém, nem mesmo eu, Flávio, Michele, qualquer outra pessoa que tenha cargo eletivo hoje em dia, tem a mesma experiência do Carlos Bolsonaro. É desde o ano 2000 que entrou. Porque antes, a gente já estava na rua entregando panfletinho do meu pai para lá e para cá. Escutando de pauta militar, de pensionista, PEC no tempo do Collor, né, para dar integralidade. Enfim, várias questões, várias experiências. E aí querem ignorar tudo isso, ignorar a indicação do Bolsonaro. Ah, eu não sei quem ele está apoiando. Ignorar a meritocracia referente ao Carlos Bolsonaro. Mas vamos seguir aqui na leitura do stories da Campanholo. Então, descartei, não é a família Campanholo. É um projeto de país, de Brasil, né, encabeçado por uma pessoa altamente qualificada. Né, inclusive, Santa Catarina é um estado muito Bolsonaro, mas na primeira eleição do Lula, Santa Catarina foi o estado que mais votou no Lula. Né? Mas você contrariou seu pai quando foi ventilada a hipótese de lançar o Tarcísio à presidência, e talvez ele lance. Como vai ser? Por que você pode manifestar a sua contrariedade e os outros não? Campanholo, o Tarcísio é o candidato do sistema. É o cara que o Moraes quer, né, que gostaria que fosse eleito, porque ele ainda viria com apoio de Jair Bolsonaro.
O meu pai foi posto numa prisão domiciliar, com tornozeleira, esculachado e sem rede social, por conta deste projeto. Bolsonaro não tem vontade livre. Por isso que eu várias vezes sacramentei, repeti, falei e vou desenhar aqui mais uma vez. Ele se encontra na posição de sequestrado naquela oportunidade. Diferente desse vídeo que eu acabei de te mostrar quando ele fala que o candidato dele em Santa Catarina é o Carlos Bolsonaro. Então não tem como você falar em lealdade, em gratidão, quando a sua conduta não se expressa dessa maneira. Fica complicado de entender. Qual gratidão que é essa? É um obrigado que sai da sua boca? E que sacrifício grandioso é esse? Você é deputado estadual, né? Várias outras pessoas de Santa Catarina têm cargos eletivos que foram apoiadas pelo presidente Jair Bolsonaro. Carlos Bolsonaro, altamente qualificado, é identificado com Santa Catarina, ele também ama Santa Catarina. Não foi à toa, né, que ele está indo para Santa Catarina, não está indo antes, porque ele ainda está honrando os compromissos dele na cidade do Rio de Janeiro. Mas assim que possível estará, né, morando em Florianópolis. Florianópolis não sei, né, morando no estado, rodando o estado inteiro. Então essas coisas, infelizmente, elas têm que ser ditas, né? E agora vamos partir para a questão da organização, que foi uma bola, né, que a própria deputada Campagnolo levantou durante o pânico. E eu concordo com ela, nos falta organização. Agora, a conduta dela reforça aquela imagem de que nós somos um agrupamento de pessoas onde cada um pensa de uma maneira e fica uma bateção de cabeça e fica para trocação de farpa. Por quê? Porque não tem uma hierarquia definida. Quando se define uma hierarquia, você corta essas arestas. A esquerda, ela está há muito mais tempo na arena política. Eu costumo dizer, né, a primeira célula de organização da esquerda foi em 1922 em Niterói, Rio de Janeiro, com a criação do Partido Comunista Brasileiro, né, uma orientação que veio lá da União Soviética, né, das mãos de Lenin, da Revolução Bolchevique. Nós da direita só estamos 100 anos atrasados nesse ponto. Então é natural que até ocorram, né, esse tipo de coisa, esse tipo de conflito. Mas eu queria então dar voz aqui a uma pessoa da esquerda, considerado um dos mentores da esquerda, uma pessoa que no passado já viveu em exílio, colocou a mão em armas, justamente foi preso durante o regime militar, foi beneficiado pela anistia de 1979, hoje ele é contra, né? A anistia para quem escreveu de batom perdeu uma mané no estátua, mostrando toda a hipocrisia da esquerda, né? Toda a falta de sensibilidade e a crueldade deles. Mas conseguiu fazer um partido em 1980 chamado Partido dos Trabalhadores, o PT, que está aí até hoje. Vou mostrar para vocês um vídeo aqui recente do José Dirceu num podcast. Vamos ver o que ele vai falar aqui sobre a estratégia eleitoral deles para 2026. Deixa eu contextualizar primeiro. Ele está aqui nesse podcast falando, né, está criticando o Congresso, está falando que o Congresso é muito conservador e que aí ele não consegue aprovar as propostas do Lula. Então, o país, para mudar, precisa ter uma maioria parlamentar. Aí vem a eleição de 26. Nós vamos fazer uma campanha centrada que o eleitor tem que votar no presidente e em partidos que apoiam o presidente. Senão nós não... Como é que nós vamos sair disso? Então ele aqui reconhece, o Zé Dirceu, a importância da eleição de 2026 e não só para votar para presidente. Então o que a esquerda vai fazer? O Lula vai dizer em quem eles vão votar e eles vão trabalhar para essas pessoas. E a direita, o Jair Bolsonaro vai dizer em quem a gente vai votar e a gente vai brigar entre nós. E essa mesma pessoa pede organização dentro da direita. Eu sei que o PL não é as mil maravilhas, mas eu não estou falando do PL. Eu estou falando de uma determinação do presidente Bolsonaro. Eu estou falando do quadro mais qualificado que tem dentro da direita para assumir um posto, depois de ter se sacrificado, ralado e aberto mão de muita coisa até chegar na data de hoje.
voltando aqui mais uma vez, ou será que o Carlos não poderia ter sido ministro do Bolsonaro, secretário de comunicação, se candidatado em 2018 para deputado estadual, federal? A deputada Campanholo sabe, a vida de deputado federal, senador, ela não é uma vida simples assim. Tem várias benesses, com certeza. Tá? Não estou reclamando, não. Salário sempre pinga em dia, é uma maravilha. É o céu na terra. Mas nem todo mundo quer isso. Converse com os deputados estaduais. Vários deles não querem ter um cargo para ir a Brasília toda semana e voltar para o seu estado toda semana. Porque isso exige um sacrifício familiar. Quando eu estava, né, morando em Brasília, com a minha esposa e meus filhos, toda hora, né, basicamente toda semana, eu tinha que descer em São Paulo ou, né, em alguma outra localidade do Brasil. Graças a Deus, né, porque o nosso nome tomou uma repercussão nacional, por vezes até internacional. Eu estou falando aqui de Oklahoma. Vou num evento agora, sou convidado a palestrar no evento, onde mais uma vez eu vou fazer aquele trabalho formiguinha, de expor, de denunciar as atrocidades cometidas pelo Alexandre de Moraes. Né? Quem me convidou aqui foi o senador Shane Jett, que há um tempo atrás não, há bons anos atrás, foi bem um dos primeiros políticos americanos a começar a tuitar, a falar e denunciar o que estava acontecendo no Brasil. É aquela parte do trabalho que ninguém vê. Isso só vai ver quando você bate lá a foto com Trump, né, ou com uma outra autoridade de notoriedade internacional. Não tem problema não. O sacrifício, normalmente, só quem faz ele, né, só quem vive ele, é que sabe como é que é. Então, por favor, não ignore a meritocracia e o passado do Carlos. Inclusive, deixa eu abrir aqui um parênteses para falar um pouco mais sobre a meritocracia. Ah, não, mas não sem antes colocar o segundo vídeo aqui do Zé Dirceu, porque o Zé Dirceu parecia até que ele estava sabendo dessa discussão da direita, né? Ele não sabe, quer dizer, não sei se ele sabe, se ele não sabe, porque esse vídeo daqui, ele é anterior a essa questão toda. Deve ter 1 ou 2 meses aqui no podcast no Market Makers. Mas o Zé Dirceu vai falar dessa questão do argumento, né, que ele não é daqui. Eu sei que o Carlos enfrenta uma certa resistência. Eu me coloco no lugar do povo catarinense. Eu sei que nem todo mundo vai apoiar o nome dele. Existe um bairrismo em todos os locais do Brasil, basicamente. Se você perguntar para uma pessoa de outro estado se ela prefere o estado que ela nasceu, que ela viveu, ou o outro, ela vai falar, provavelmente, aquele que ela nasceu. Agora, isso serve para desqualificar uma pessoa? Obviamente que não. Até porque a Constituição nos garante o direito, enquanto brasileiros, de nos candidatarmos em qualquer local. Eu sou o deputado mais votado da história do país, carioca, por São Paulo. Tarcísio também, a mesma coisa. E a Campanholo sofreu com isso. Quando veio lá do oeste, né, de Santa Catarina, veio para a região de Joinville em 2018, e muitos políticos locais queriam derrubar a candidatura dela. Eu segurei. E seria, né, um pouco louco, mas ao menos seria honesto, se naquele tempo, em 2018, enquanto ela ainda enquanto ela não era tão conhecida, que ela se tornou a mais votada do Estado em 2022, depois de ter feito 4 anos de um bom mandato, é verdade, ela tivesse falado para mim, Eduardo, olha só, me apoia aqui em 2018, mas se eu conseguir entrar, depois de 4 anos, prestar um trabalho, né, e como deputado estadual, e depois ser reeleita a mais votada do Estado, aí eu vou ter vida própria, tudo bem? Você me apoia? Se tivesse falado isso, obviamente que eu falaria, imaginaria, né? Que loucura, é claro que eu não te apoio. Porque a política é grupo. Eu sei da minha votação de 2018 recorde, sobraram 5 cadeiras que não atingiram, né, o piso mínimo, os 10% mínimo para se eleger em São Paulo, que é cerca de 30 mil votos. Perdemos 5 cadeiras. Elegemos 12 deputados federais em 2018. Em 2022, sabe quantos deputados federais elegemos no nosso partido? Ao invés de 12, ficou 12 mais 5, 17. Não sobrou nenhuma cadeira do PL. É por isso que eu falo. A minha votação de 1.800.000 votos, que caiu praticamente pela metade, não foi uma derrota. Foi uma vitória. Uma vitória do grupo. Porque não sobrou nenhuma cadeira. Não teve Orlando Silva se beneficiando, né, dessa lei do piso de 10%, chamado Lei Tiririca. E na reta final da campanha, o que eu estava fazendo? Tweetando, retuitando, compartilhando.
Sérgio Camargo, Mário Frias. Garantia a legenda ao Paulo Bilinski, atirador, instrutor de tiro, delegado da Polícia Civil, que, teoricamente, eu teria que ver como um grande concorrente meu, porque é o mesmo perfil que o meu, né, de CAC, policial federal. Mas não. Ligou, falei, não, Bilinski, vem. Tem muitos seguidores. Hoje em dia está aí presidindo a Comissão de Segurança Pública, prestando um bom trabalho para a sociedade. Derrite é a mesma coisa. Em 2018 tinha gente que não queria deixar o Derrite subir no caminhão de som que eu estava. Falei, não, sobe aí, Derrite. Mesma situação, né? Policial, rede social bombando, né? Bombeiro militar também. E eles são gratos não apenas nas palavras, mas também na expressão, na comunicação, na conduta. Derrite até hoje me agradece. Bilinski, da mesma maneira. Mário Frias, também. Eu entendi que é um grupo que vai chegar lá em Brasília e vai fazer a diferença. Como a gente está fazendo agora. Se não fosse um partido grandioso, eu não teria sido no passado, né, no primeiro mandato lá em 2018, né, meu segundo mandato em 2018, presidente da Credem, que me abriu várias portas internacionais. Aproveitei, percorri, fiz relacionamento e mantenho-os até hoje. A gente não teria tido o Bilinski na Comissão de Segurança Pública. Nós não estaríamos agora a ponto de relatar um projeto importante como esse, né, contra o narcoterrorismo, na mão do Derrite. Nós não teríamos conseguido, por exemplo, a CCJ para Carol Detone, para Bia Kicis, para o Fernando Francischini lá atrás. Porque a CCJ, ela normalmente vai para o partido que tem o maior número de deputados federais da casa, que é o PL, que só tem esse número grandioso por causa de Bolsonaro. Então, é grupo. Eu nem sempre gosto da decisão. Mas quando ela vem do Jair Bolsonaro, eu a aceito. Quando ela vem do establishment, não. E aqui, nesse caso com a Campagnolo, não está sendo discutido uma pauta de princípios. Ela não está sendo a defensora do aborto e eu sendo a favor do aborto, por exemplo, que é a nossa pauta mais cara. Não. Está sendo criado um reboliço por conta de uma estratégia eleitoral e ela está ignorando a determinação do líder do movimento, Jair Bolsonaro. Depois, fica complicado de defender, porque a percepção automática que gera nas pessoas é de falta de lealdade, é de falta de gratidão. Cada um vai tirar a sua opinião, né? Eu não mando no senso das pessoas. Mas vamos voltar aqui para ver o que é que o Dirceu fala dessa questão de gente de outro estado vindo a se candidatar em estados diferentes. Lembrando que a esquerda foi citada pela própria Ana Campagnolo como, né, uma referência de organização. E nesse ponto ela está certa. Tá? A esquerda vai ser por outros motivos. Tá? Quem não obedece à esquerda pode ter o mesmo fim de Celso Daniel, Toninho do PT, dentre outros. Tem muito rabo preso lá também. Às vezes um ou outro paga um pato. É diferente de como a banda toca na direita. Mas eles sim são mais organizados. Você não vê o Lula indicando, esse aqui vai ser meu senador, e o deputado estadual do PT indo contra. Você não vê isso. Vamos voltar aqui ao Zé Dirceu. Deixa eu dar o contexto. Ele está aqui falando do Tarcísio. Não é inimigo do Zé Dirceu. O Zé Dirceu vai falar do Tarcísio, que é um concorrente dele, uma pessoa que está em outro espectro político, um opositor. Trabalhou no Ministério do Transporte, não é isso. Eu estou discutindo, ele quer ser presidente da República do Brasil. Por isso que eu falo que ele é uma ficção. Porque ele depende totalmente do Bolsonaro, do voto bolsonarista, porque ele não é um líder. Ele não é um grande eleitor. Ele foi eleito em São Paulo pela força do eleitorado conservador, que é legítimo. Estou dizendo que ele... Essa história que ele é carioca, isso aí é bobagem. Eu acho um erro isso no Brasil, gravíssimo, né? Porque eu, por exemplo, nasci em Minas Gerais. Eu já vivi 7 anos no Paraná, 10 em Brasília, já vivi em Pernambuco, já vivi no exterior 4 anos. Isso é um atraso político. Tem gente que fala, não, ele é carioca. Isso eu acho muito ruim fazer isso, né? Porque nós somos brasileiros e brasileiras. Em qualquer estado nós podemos exercer qualquer cargo público. A Constituição garante isso para nós. Você entenderia que o Zé Dirceu poderia usar todas as armas que ele tem à sua disposição para atacar o Tarcísio. Ou qualquer um de direita. Mas ele sequer utilizou essa questão de uma pessoa vindo de outro estado, vindo para cá, aqui, acolá. Por quê? Porque na esquerda existe uma estratégia. Na direita, ainda não.
E eu não vou colocar Campagnolo nessa prateleira das pessoas que querem virar a página, né, do Bolsonaro. Muita gente fala que eu sou bonzinho, mas eu gosto de dar o benefício da dúvida para as pessoas. Mas se alguém ainda não percebeu, existe um movimento silencioso, às vezes nem tanto, querendo tirar, né, o Bolsonaro do poder, querendo tirar o Bolsonaro do jogo. Quer vocês gostem ou não, muito ainda vai se falar de Jair Bolsonaro. Lula encontrou com Trump agora recentemente na Malásia. Qual foi o assunto? Bolsonaro. Daqui a 10, 20, 30, 40, 50 anos, ainda vão estar falando do Bolsonaro. Igual vão estar falando do Lula. Você acha que não? São líderes. Bolsonaro é líder da direita. Então, entenda que se a gente necessita de uma organização, isso passa por ter uma hierarquia, e isso passa por não se rebelar contra a liderança do movimento. Eu acho que é inaceitável, inconcebível, né, a postura da deputada Ana Campagnolo, de ela querer obrigar o Jair Bolsonaro, impor a sua vontade ao Jair Bolsonaro, quando ela só está na política graças ao Jair Bolsonaro. Na política, ou melhor, dentro de um partido, não vigora a democracia. Se assim fosse, a gente tinha que ter gente de direita dentro do PT. E graças a Deus não é dessa maneira, né? Então é necessário haver essa hierarquia e a sobreposição da liderança nacional do movimento. E mais uma vez, entrando agora aqui no ponto do Carlos Bolsonaro. Várias pessoas gostariam de ter alguém com o sobrenome Bolsonaro no seu estado para ser candidato. Não é sacrifício nenhum você poder lançar ao público, que no final dará sua palavra, se quer ou não, o nome de um dos filhos do presidente. Isso não é um projeto pessoal de botar a família na boa. Existem vários outros caminhos se o que você persegue é conforto e uma vida boa. Certamente ser Bolsonaro não é um deles. E ter um cargo eletivo também não te blinda disso. Eu, deputado federal, estou aqui. O Carlos Bolsonaro está passando pelo sacrifício dele também. Esses inquéritos aí de ABIN paralela, um monte de investigação no MP do Rio de Janeiro, que às vezes as pessoas nem sabem. Foi retirado, tirado, caçado o porte de arma, sem qualquer tipo de motivo. Ele coloca, né, prova as ameaças de vida que tem contra ele, e ainda assim lhe é negado esse direito à autodefesa. Um absurdo. Mas eu também sei que o meu irmão, ele tem muita dificuldade de falar dele, porque ele é uma pessoa extremamente humilde, extremamente coração gigante. Mas certamente ele é vacinado depois de tanto tempo dentro da política. Imagine só você, com 17 anos de idade, você é eleito vereador do Rio de Janeiro, segunda maior cidade do país. Quantas pessoas você acha que se aproximaram do Carlos Bolsonaro para tentar tirar algum proveito, achando que ele seria ingênuo devido à sua pouca idade? E aí você vai endurecendo o seu coração. Mas pode ter certeza, uma vez que você tem a confiança do Carlos, ele faz de tudo por você. Até mesmo abrir mão de candidatura a deputado federal, de ministério e várias outras possibilidades. Porque uma pessoa que elegeu o presidente e foi responsável, né, de maneira orgânica por essa revolução na internet que levou o Jair Bolsonaro a ser eleito, o principal, né, deles, quanto é que você acha que valeria uma palestra dele, um contrato para ele te assessorar em comunicação? Então pode ter certeza, ninguém está lançando candidatura achando que está indo para boa. Vamos pensar um pouquinho e refletir, porque não dá para aceitar esse tipo de conduta. Eu estou medindo muito aqui as palavras, né? Aliás, ficou faltando aqui a parte final aqui do stories da deputada, a quem tem o apreço, tá? Mas está numa conduta totalmente equivocada, para dizer o mínimo.
Você quer lealdade ou temos que obedecer e atender às vontades de cada membro da família? Sempre estive ao seu lado em todos os projetos políticos. Agora apontei as consequências de uma estratégia pessoal do Carlos que prejudica o nosso trabalho de base e você acha inaceitável? Santa Catarina é o meu campo de trabalho. É meu lugar, é o lugar que eu amo, né? Estratégia pessoal do Carlos. Sério mesmo, companheiro? Estratégia pessoal do Carlos? Quanto de visão que falta? Eu não sei por que isso. Tá todo mundo em Santa Catarina falando Carlos Bolsonaro e Carol Detone. Aí você vem dar pedrada no Carlos. Tem outro candidato experidião a mim, né? Boa pessoa, mas se diz social-democrata. Está em outro grupo político, está em outro partido. Isso não faz dele uma pessoa ruim. Mas qual é o problema de lançar o Carlos a ponto de você ter que sair para o ataque de peito aberto contra o nome dele? Lá atrás você disse que foi mal interpretado no jornal Razão, mas agora você está botando a cara, né, mostrando a que veio. Para que isso? Você não tem metade da experiência política do Carlos Bolsonaro, campanha. Deixa eu tirar a imagem aqui. Você não tem metade da experiência política do Carlos Bolsonaro. Metade eu estou sendo bem singelo. E o Carlos também, né? Se for falar de votação, já foi 2 vezes o deputado, o vereador mais eleito, melhor eleito do Rio de Janeiro, mais votado do Rio de Janeiro. Tira isso da tua cabeça. Projeto pessoal, botar os filhos numa boa. Se o Bolsonaro fosse uma pessoa ruim, ninguém da família dele e, por consequência, de vocês estaria sendo eleito. É graças ao bom trabalho dele. Será que é muito sacrifício as pessoas ficarem de deputado estadual, deputado federal? E ela finaliza aqui. Você diz que eu devo tudo a você, mas os catarinenses não precisam pagar a minha conta. Que conta? A gente está mandando um corrupto para Santa Catarina? Cara, o Bolsonaro é uma cara de passado limpo. Que peso que é esse? Eu não consigo entender essa exigência de se lançar a cargos. Por que você não falou conosco lá atrás? Falou, olha, se um dia eu for deputado estadual, eu vou querer dizer quem é que vai ser o senador. Não vocês, vai ser eu, tá? Eu sei que dentro da sua cabeça faz sentido, mas da nossa, faz sentido também. Quem é que comanda o futuro? Ninguém sabe. Eleição é incerta. Agora, com o candidato da direita, né, tomando críticas da deputada estadual mais votada do Estado, que a gente achava que estava no nosso grupo político, fica complicado. Por isso que eu tenho que vir aqui responder. Insisto que a sua família ouça as nossas lideranças locais para tomar esse tipo de decisão. Insisto, Ana Campanholo, que se você quiser dar a sua opinião da arquibancada, retire a camisa do Bolsonaro. Renuncie o seu mandato. Ainda assim, você não vai começar do zero. Começaria com a bagagem de 2 mandatos de deputado estadual. Você concorda comigo que eu tenho direito de me sentir, né, que faltou hombridade, honestidade da sua parte? Eu não estou pedindo para você apoiar um corrupto. Eu estou pedindo para você, ao menos, ficar neutro e não tacar pedra no filho do presidente, o cara que provavelmente mais se sacrificou dentro da política. Está tomando processo, está sendo investigado, daquele jeitinho que você sabe como é que é. Nunca assumiu cargo público nenhum, nem quando teve a possibilidade. Não fez dinheiro na política. E está desde os 17 anos como vereador do Rio de Janeiro. Aí quando chega na vez dele, você, que entrou ontem, vai dizer que não? Eu não consigo entender essa lógica. Acho que eu estou indo longe demais ainda discutindo a meritocracia. A questão toda aqui é de hierarquia e organização partidária. Organização partidária não, né? Hierarquia sobre a liderança de Bolsonaro. Acho que não é difícil seguir o presidente. As pessoas que torcem para ser o Bolsonaro uma página virada, muitas delas só vão encarar, cair na real depois que realmente o Bolsonaro tiver falecido. Que aí vão ver que, na verdade,
os problemas só vão aumentar, achando que, ah, não, se fosse eu faria diferente, ah, não, se fosse eu faria por aqui, por ali. Se algum dia reconsiderar a sua posição, estarei sempre aqui. Sou grata e tenho muito carinho por você. Obrigado, Campelo. Eu tenho carinho por você também. Sabe disso. É por isso que eu falei desde o começo. Eu não queria estar fazendo esse vídeo aqui, mas entre uma determinação da liderança política e a sua opinião, eu não tenho como aceitar e como ficar calado. Então, eu convido a vocês, né, a conhecer o Carlos Bolsonaro, a seguir ele nas redes sociais. Já fui diversas vezes a Santa Catarina, muitos cursos de tiro. Para você que é de clube, te garanto, vai ter um prazer enorme de falar com o Carlos. E se ele for eleito senador, melhor ainda. Um cara muito próximo de vocês, que vai frequentar clube, que vai estar pelo Estado, por todo o Estado, e tratando das pautas nacionais totalmente alinhado com Jair Bolsonaro, que eu tenho certeza que a maioria do povo de Santa Catarina gosta, aprova. Santa Catarina é um estado maravilhoso. Primeira vez que fui lá foi em 2004. Foi eu, Flávio, mais um amigo nosso que tinha passado numa universidade lá. Fomos no Gol Bolinha do Flávio, 2 dias de viagem. Saímos do Rio, paramos no interior de São Paulo, na casa dos parentes, finalizamos em Santa Catarina. Já fui muitas vezes para lá. Chapecó, Joaçaba, Criciúma, Florianópolis, Joinville, várias outras ali, por vezes de férias, Praia do Rosa, Ferrugem, Guarda, Tubarão. É um estado maravilhoso. Na Serra também, caçar com os colegas, né? Como é que era o nome da cidadezinha que a gente foi certa vez caçar? Uns colegas de Criciúma. Esqueci agora o nome da cidade. Se lembrar, eu falo. Mas enfim, fica o convite. Conheçam Carlos Bolsonaro. Tenho certeza que vocês vão adorar. E se Deus quiser, e a população de Santa Catarina assim desejar, porque nós não estamos impondo nada, vocês vão ter uma felicidade muito grande para ter ele para representar vocês. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus, até a próxima.